Vamos falar um pouquinho sobre desemprego? O que é desemprego? Desemprego é o excesso de oferta de mão de obra no mercado de trabalho. O que seria então? Pessoas buscando por trabalho, por postos, né, de trabalho e não encontrando uma colocação. Então, essa procura por trabalho sem a consequente colocação no mercado de trabalho, a gente chama de desemprego. Basicamente, a gente tem 4 tipos de desemprego. O desemprego friccional, que é aquele desemprego relacionado às pessoas que acabaram de perder o emprego e o tempo que elas vão levar para encontrar um novo emprego, só uma nova colocação. É natural acontecer isso. E dos jovens entrando no mercado de trabalho, outro exemplo, o tempo que o jovem que não consegue, que não conhece ainda o mercado de trabalho tão bem, o tempo que ele leva para poder encontrar um emprego. A gente chama isso de desemprego friccional. O desemprego estrutural está relacionado às mudanças tecnológicas. Por exemplo, o surgimento do computador fez com que as datilógrafas, né, fossem despedidas. Os elevadores mais modernos fizeram com que as ascensoristas fossem demitidas. Então, esse é o desemprego estrutural. Você vai ter a extinção de algum posto de trabalho por conta do surgimento de uma nova tecnologia. A gente tem também a questão da mudança no comportamento dos consumidores. A gente tem observado bastante isso na pandemia, né? Conta do Covid, as pessoas estão mudando o seu comportamento, consumindo mais via e-commerce. Já existiu o e-commerce, mas pós-pandemia isso deve se perpetuar, o que vai extinguir alguns postos de trabalho em empresas físicas, situadas nos bairros, por exemplo. A gente tem também o desemprego sazonal, que é aquele que ocorre em épocas do ano. Então, todo ano a gente sabe que no período de festas, no fim de ano, a gente tem uma redução da taxa de desemprego, porque para as lojas, né, para os restaurantes, a gente tem um consumo maior e aí é necessário mais trabalhadores. Chega janeiro, nem todo mundo continua, muitos são demitidos. Então, sempre em janeiro, fevereiro, a gente tem um pico de desemprego, justamente por conta da época do ano. Cidades turísticas, na praia, por exemplo, baixa temporada, o desemprego aumenta. Alta temporada, o desemprego cai. Isso é um desemprego sazonal. E a gente tem um outro tipo de desemprego, que é o desemprego cíclico. Ele está relacionado às flutuações na atividade econômica. Então, quando a economia está indo bem, é natural que a taxa de desemprego caia. Porque as pessoas consumindo mais, produzindo mais, a gente vai ter uma procura maior por trabalhadores. Isso vai aumentando a renda das pessoas, o que gera uma queda no desemprego. Por outro lado, quando a gente entra numa recessão, é o inverso. As pessoas vão sendo demitidas e quanto mais a recessão vai se aprofundando, mais pessoas vão sendo demitidas. Então, isso é cíclico. Tá? Conforme aumenta a atividade econômica, menor é o desemprego. Conforme cai a atividade econômica, a gente entra numa recessão, maior é o nível de desemprego. E como é que a gente calcula o desemprego? Aqui no Brasil, o IBGE é o órgão responsável por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. É uma pesquisa realizada mensalmente. Pesquisam-se 211 mil domicílios e a pesquisa na casa das pessoas. Então, acompanha-se os mesmos domicílios por 5 trimestres consecutivos. Por que isso? Para tentar ver o comportamento desse desemprego, qual é a média de tempo que as pessoas procuram por trabalho. Então, isso só é possível quando você analisa os mesmos domicílios, tá? Então, a gente tem só para entender, né, que o número de desempregados
quando a gente tem um percentual, a 11% é a taxa de desemprego. Não é que a 11% da população brasileira está desempregada, tá? O IBGE adota a seguinte metodologia. Da população brasileira, eu vou tirar a população adulta. População adulta aqui com mais de 14 anos, que são aqueles aptos para trabalhar, tá? Dessa população adulta, eu vou ter dois grupos, os que estão na força de trabalho e os que estão fora da força de trabalho. Os que estão fora da força de trabalho são aquelas pessoas que, por qualquer motivo, não estão disponibilizando sua mão de obra para trabalhar. Podem ser estudantes, pessoas com deficiência física que impossibilitem o trabalho, aposentados que não estão procurando emprego, nem estão no mercado de trabalho mais, ou qualquer outra pessoa, por qualquer motivo, que não esteja procurando emprego, não esteja disponibilizando sua mão de obra no mercado de trabalho. Do outro lado, os que estão na força de trabalho, a gente tem a separação dos ocupados e dos desocupados. Os ocupados são aqueles que estão disponibilizando sua mão de obra no mercado de trabalho e conseguiram uma colocação, e os desocupados são aqueles que disponibilizaram sua mão de obra no mercado de trabalho e não conseguiram ainda uma colocação. Aí, esse percentual de pessoas que está na força de trabalho, né, de desocupados em relação aos que estão na força de trabalho, é que a gente chama de desempregados. E quais são as origens do desemprego? A gente tem algumas explicações, né, fora a questão do desemprego cíclico, mas existem outras explicações. Por exemplo, existe uma teoria que é a teoria do salário mínimo. A gente ter alguns setores com salário mínimo estipulado, setores de mais baixa qualificação, a disputa por mão de obra vai ser maior e na oferta, né, mais pessoas vão disponibilizar sua mão de obra no mercado de trabalho e nem todos vão conseguir uma colocação. Então, a ideia é que o salário mínimo esteja acima do que seria o equilíbrio daquele mercado. Então, isso pode gerar desemprego. Os sindicatos também atuariam no mesmo sentido. Como eles lutam por direitos maiores, isso gera aumento de custos para as empresas, o que pode gerar desemprego no setor. Um outro fator, né, que pode explicar isso é a dificuldade de comunicação entre os ofertantes de mão de obra, que são os trabalhadores, e os demandantes de mão de obra, que são as empresas. Então, às vezes, a empresa tem a colocação ideal para uma determinada pessoa, só que essa pessoa não tem conhecimento disso e não vai ter conhecimento. Então, ela vai continuar procurando emprego, entrando na estatística de desempregado, sendo que existe uma colocação para ela, perfeita para ela. Antigamente, esse problema era maior, porque as pessoas imprimiam, né, ou datilografavam seu currículo e ia de porta em porta oferecer a sua mão de obra. Hoje não, a gente tem plataformas de emprego onde a pessoa deixa o seu currículo, as empresas colocam as especificações que são requisito da vaga e aí vem um perfil de pessoas que seja compatível com essa vaga e é mais fácil localizar, né? Tanto para o trabalhador quanto para a empresa é mais fácil fazer esse match. E por fim a gente tem a teoria do salário eficiente. Algumas empresas elas pagam um salário mais alto do que a média de mercado e a ideia é que trabalhadores recebendo um salário mais alto, eles vão trabalhar melhor, vão ser mais produtivos, porque eles vão ter medo de ser demitidos, por exemplo, e cair no mercado por um salário em média mais baixo. A ideia é que as empresas atraiam os trabalhadores mais produtivos, então ela vai poder escolher melhor aqueles que são mais produtivos. Outra coisa, os salários mais altos fazem com que as pessoas talvez se cuidem mais, tenham uma boa alimentação, tenham um lazer de qualidade, convênios médicos, né, que melhor atendam à saúde. Então esse conjunto de fatores faz com que algumas empresas elas paguem salários mais altos do que a média de mercado, para atrair os melhores trabalhadores, e esses, por sua vez, tenderão a ser mais produtivos, mais eficientes, por estarem recebendo salários mais altos. Um outro fator importante a mencionar é o papel do governo
Como que o governo pode interferir na questão do desemprego? Ele pode tanto aumentar quanto reduzir o desemprego. Ele adota algumas políticas. Por exemplo, a gente tem agências de emprego do governo, o CAT, né, o Centro de Apoio ao Trabalhador. Lá as pessoas que não têm tanta instrução, que não têm acesso à internet, que não têm conhecimento das plataformas digitais, eles vão nesses centros e aí, às vezes, eles são direcionados a vagas de emprego, a entrevistas e conseguem uma colocação. O governo também oferece cursos de capacitação. No CELS, por exemplo, a gente tem cursos de capacitação para as pessoas e isso pode reduzir o tempo de espera por emprego, porque você tendo uma capacitação melhor, você consegue uma vaga que antes não conseguiria. E o seguro-desemprego? O seguro-desemprego, né, ele já sofreu bastante alteração. No início, né, havia discussão de que as pessoas, isso elevava o desemprego porque as pessoas trabalhavam 6 meses, tiravam férias 6 meses, mas as exigências mudaram, né? Mas qual é a ideia do seguro-desemprego? É fornecer uma renda ao trabalhador enquanto ele encontra emprego. E hoje a pessoa, quando ela é desempregada, já há um direcionamento para alguma vaga disponível para a pessoa fazer a entrevista, né? Caso ela não consiga, ela vai receber o seguro-desemprego por alguns meses, mas existem restrições, o quanto que ela pode solicitar de seguro-desemprego